Foi, foi. Olá, como vai? Aqui quem fala é Paulo Zambuja Machado, médico geriatra, aqui do Café com o Doutor, Tá. e mantendo assim, a intenção de fazer entrevistas com convidados aqui, mas sempre tentar relacionar com o tema de saúde, e, e hoje o tema vai ser autismo, né? E hoje nós vamos conversar com Yuri. Yuri, ele é professor, terapeuta. Oi, Yuri, mas você podia se apresentar aí Claro, claro. para nós e É, falar qual que é as suas atividades aí? uhum. Pode- Então, olá a todos, né? Eu me chamo Yuri Borges, eu sou doutor, eu sou doutor, não, desculpa, sou terapeuta, me formei em pedagogia, o- especializei em educação especial, em psicopedagogia. Hoje trabalho em clínica, trabalho como acompanhante terapêutico. é, Enfim, trabalhei em sala de aula durante um bom tempo. Comecei como estagiário, já na área da educação especial. Trabalhei como educador de creche para todos os tipos de criança. Depois trabalhei com mediação escolar, que é o cargo da pessoa que vai aplicar as atividades adaptadas para crianças com necessidades especiais. E hoje eu já trabalho em clínica como acompanhante terapêutico, que tem um olhar mais comportamental, um olhar mais clínico para como o paciente se integra num ambiente. Sim, Então, fui desde a da área do estágio até atendimento geral, até o atendimento especial educacional e hoje estou no atendimento especial terapêutico. Então, cobri aí uma gama de áreas. é muito bom, Yuri. Oi, Yuri, eu queria que você falasse um pouquinho, porque uma das questões é que você também é professor, né? E a Uhum, gente sabe aí, eu te conheci também pelo Instagram, né? Você tem uhum, um canal que chama Além do Imaginário. Eu acho que a intenção é um pouco educativa também, né? Mas uhum. é comentar livros, obras, filmes. Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho aí do Além do Imaginário. Então, o Além do Imaginário é um projeto que assim, é meio que orgânico o que está acontecendo lá, porque não tem muito planejamento. Então, eu comecei fazendo lives no Instagram Sim, para falar de diversos temas, responder perguntas, tanto de educação como de obras. E, poxa, eu sempre gostei muito de ler, em especial livros de fantasia. É, e, bom, comecei a gravar live sobre isso, então, analisando, falando sobre história, e sempre com uma ideia de como isso pode acrescentar na vida da pessoa. Porque sim, hoje em dia, você abre o Instagram, na parte educacional, ali você vai ver muita gente falando de desenvolvimento do imaginário, desenvolvimento do pensamento, da cognição, através de obras, e sempre estão falando, as pessoas sempre estão falando sobre a importância de várias obras, assim, só que eu observo isso, eu sempre percebi que é um negócio meio nublado o jeito que falam, né? Até por ser muitas vezes meio propaganda, o pessoal fala de um jeito nublado, deixa uma ponta solta, deixa alguma coisa. Eu falei, não, vou começar a conversar sobre isso, porém vou fazer da forma mais direta possível. E aí eu reuni um amigo meu que também é professor, o Renan, e começamos a analisar. E hoje tem um amigo nosso que está editando, tem um outro que também está participando, o projeto está crescendo e agora até no YouTube mudamos a identidade. Antes era um canal com meu nome, agora já é o Além do Imaginário. sim, Então, estamos pensando em analisar filme, analisar um monte de coisa, sempre com essa proposta de enriquecimento do imaginário na prática. Sem falar sim. muito da teoria, falar muito mais da prática de como aquela história pode acrescentar na vida da pessoa, por mais fantasiosa que seja. É muito bom. Oi, Yuri, eu acho que você já deu um princípio aí de como que vai ser a nossa conversa aqui, mas a intenção nossa é justamente relacionar esses dois temas, né? A Uhum. leitura, vamos enfocar aí na questão dos livros de fantasia, mas de um certo modo levar para a prática, né? Para nossa Isso. prática, vamos dizer assim, como a leitura pode
nos ajudar aí no dia a dia, né? A gente ouve muito falar aí nos meios da internet da formação do imaginário. Eu acho que está muito em cima do que você está falando aí. Agora, pegando assim a questão do autismo, né? Vamos fazer essa relação, vamos tentar fazer essa relação aí. Não sei se a gente vai conseguir, mas pelo menos a gente tenta. Então, vamos Mas nessa. assim, na sua fala aí, você falou da questão que você, a sua especialização é principalmente na questão de comportamento. Vamos dizer assim, né, nas pessoas, eu não sei qual que é o termo correto, né? Pessoas com autismo ou pacientes Autistas, em geral. autistas, Muita sim, gente tem esse medo da palavra, pode falar à vontade, não vejo sim. muito problema. Porque a gente fica preocupado se a gente está Sim. falando o termo correto, né? Mas assim, vamos dizer assim, como pai, o que eu poderia esperar de questão de comportamento de uma criança para a gente pensar que ela tem um diagnóstico de autismo? Eu digo assim, porque eu não tenho experiência nenhuma nisso, né? Lidar com criança, mas assim, e eu vejo que é muito amplo, né? Vai, assim, muitas coisas estão caindo nesse diagnóstico. Eu acho que está tendo hoje um super diagnóstico e tem aqueles quadros que, vamos dizer assim, que tem muitos sintomas de comportamento, dificuldade de interação social muito grave, dificuldade de comunicação, que qualquer um, vamos dizer assim, poderia fazer o diagnóstico. Mas assim, o que a gente espera no comportamento de uma pessoa com autismo, de um autista? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante entender que o autismo ele é chamado de transtorno do espectro autista. Por que tem esse nome? Porque o espectro autista ele é uma gama de sintomas gigantesca. São Sim, vários e vários sintomas e não existe uma pessoa que tenha todos. Né? A pessoa sempre vai ter um conjunto aleatório de sintomas dentro desse grupo maior. Então sim, é muito complicado você bater o martelo num diagnóstico, né? Claro, sem ser alguém avaliando diretamente, por exemplo, um pai, uma mãe, é muito difícil para eles baterem o martelo, entenderem perfeitamente, porque cada autista é diferente entre si. Você vai ter um autista que tem um comportamento comunicativo, que fala pra caramba, sim, que dialoga, que tem uma capacidade imaginativa alta, e do outro lado você pode ter autistas que já são muito mais reclusos, que não vai ter essa capacidade de interação bem desenvolvida, vai ter uma gama enorme de sintomas. Então é importante sempre entender que não existe um autista que você não consegue imaginar o que seria um autista. Né? O que é o autista ideal, digamos assim. Não existe uhum, isso. Você tem uma gama de sintomas e a única coisa que é comum a todos os autistas é todos possuem uma dificuldade, um déficit em relação a relações sociais. Então, esse é o sintoma que normalmente todos os profissionais falam para os pais observarem, que é uhum, a interação social. Ah, mas como um bebê interage? Bom, se você chama o nome dele, se você olha no olho dele e ele olha de volta, ele vira a cabeça na sua direção, isso é esperado já para a idade. Já é esperado. Desde sim, meses a criança já tem esse instinto de você está em silêncio, aí você fala alguma coisa, o bebê vai olhar. Agora, em pessoas com autismo, já se observam, alguns pais já observam que desde de antes do primeiro ano de vida, o bebê já tem essa dificuldade. Ele não olha nos olhos, ele não olha quando é chamado, ou se olha tem um atraso. Então, são pequenas coisas que vão dando esse indicativo. Outra coisa muito clara é quando a criança começa a andar e anda muito na ponta do pé. É importante dizer, não é andar um pouquinho, é andar praticamente o tempo todo na ponta do pé. uhum, Esse também é um indicativo bem forte de autismo, principalmente porque
Você tem várias outras questões, né, vários outros diagnósticos que compartilham sintomas com autismo, como o exemplo do TDAH. Hoje em dia, o TDAH acaba confundindo muito com autismo em alguns sintomas. Porém, um sintoma que é exclusivo do autismo é esse andar na ponta do pé. Então, é um indicativo forte. Não é todo autista que vai ter, porém, caso apareça, já é algo para se observar. Principalmente se aparecer junto desse déficit de relações sociais. Assim, isso aí na criança, né? Uhum. Assim, a gente poderia falar que a dificuldade de comunicação de fala, ou assim, atraso de desenvolvimento da fala, pode ser pensado também de Sim. formular frase, de Uhum. começar a ter vocabulário, né? Sim, E, isso e, pode ser um indicativo. e eu acho que a gente podia fazer um link aí, né? Na questão do imaginário. Você acha que é importante a leitura, vamos dizer, já numa fase mais avançada, assim, na idade mais avançada, né? Não na fase antes da infância, né, do neném, mas Uhum. após. Você acha que tem alguma validade a questão da leitura? Tem, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente porque, assim, mesmo antes da criança saber ler, é importante ela conseguir compreender histórias. Na pedagogia, isso é muito estudado, o brincar criativo, o faz de conta, a imaginação é uma etapa do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, ela precisa desenvolver essas habilidades para conseguir entender coisas mais complexas. Uma criança que nunca passou pela fase do brincar, imaginando, né, da brincadeira de faz de conta, ela vai ter muito mais dificuldade de desenvolver empatia, por exemplo. Porque Sim, se ela não consegue internalizar uma relação, porque vamos parar para pensar o que é o faz de conta. Ela cria uma história, ela internaliza essa história na cabeça dela, ela visualiza isso, né, a historinha acontecendo, e ela dá rumos para a história. E os personagens da história são pessoas independentes. Então é um treinamento para empatia extremamente eficaz. Então, alimentar o imaginário da criança desde que quando ela começa a falar, quando ela começa a entender, se já vai alimentando esse imaginário, é importante. É extremamente importante ter esse cuidado em relação aos filhos. sim, Principalmente quando se fala em desenvolvimento emocional e também para autistas. Isso ajuda muito eles a conseguirem futuramente ter uma interação social mais adaptada. sim. Você falou uma das características aí, já na criança, né, de andar na ponta dos pés, né? Isso. Que você pensaria aí na questão de diagnóstico. Assim, Uhum. vamos ver numa fase já na adolescência. O que a gente esperaria de comportamento ou, ou algum movimento estereotipado que Uhum. você falou de andar na ponta do pé? Existe isso, por exemplo, na adolescência, que a gente Existe. possa pensar ou algum... vamos ficar por aí, senão vai ficar muito confuso. Não, não, mas existe sim. Existe alguns indicativos de autismo na adolescência. Porém, o que acontece? Os autistas, conforme eles vão crescendo e eles conseguem se integrar, e claro, quando estamos falando de descobrir autismo na adolescência, estamos falando de autismo leve. Porque o Sim. autismo de nível 3 de suporte, ele já é óbvio. Ele é bem óbvio de descobrir, né? Então estamos falando de Uhum. autismo leve. Então, no caso dos autistas leves, eles acabam desenvolvendo uma habilidade, né, chamada de masking, que é mascarar os seus sintomas que destoam do meio em que ele está. Então, fica mais difícil esse diagnóstico justamente por isso. O autista leve, ele consegue se integrar na sociedade, ele consegue desenvolver atalhos e mecanismos para viver num grupo, porém, ele ainda assim enfrenta as dificuldades que um autista enfrenta. Então, por exemplo, muitos autistas leves aprendem a olhar para a testa da pessoa ao invés de olhar para os olhos, porque não consegue, que é uma dificuldade muito grande. Então, ou é,
ou até mesmo trocar estereotipias corporais, como por exemplo, balançar, existem estereotipias de balanço, né, que balança ou para um Uhum. lado para o outro, ou para frente e para trás, trocar isso por estereotipia manual. Aí, por exemplo, tá na escola, coloca a mãozinha ali embaixo da carteira e fica brincando com as mãos, fazendo os movimentos repetitivos para se regular. Então você faz Uhum. essas adaptações, esse masking para se integrar. Porém, um professor, um bom professor, ele deve saber observar esse tipo de coisa para conseguir ajudar, encaminhar para um diagnóstico, principalmente porque o autista leve ele vai ter algumas dificuldades de relação social, principalmente em relação à ironia, a figuras de linguagem, a piadas, até mesmo em questão financeira. Então, autistas têm uma tendência, o autista leve tem uma tendência maior a cair em golpes, que ele não consegue identificar ali quando a pessoa está bem ou mal intencionada. Tudo isso tem que ser muito bem observado e Uhum. encaminhado para avaliar realmente a necessidade de um laudo. É, assim. Você falou aí que o autismo grau 1, ele é bem funcional, né? Uhum. Assim, eu queria saber, assim, sua opinião. Você acha que é importante para o paciente com autismo com grau 1 ele ter esse diagnóstico? Vamos dizer assim, porque ele consegue, né? Uhum. Você falou aí que ele consegue esconder e tal. Mas você acha que é importante para ele o diagnóstico? Assim, isso pode de alguma maneira ajudá-lo? Eu não estou falando assim de questão social, né? De que hoje a gente sabe que existem benefícios, né? Sim. Mas assim, eu estou falando, vamos dizer que não seja uma desculpa para ele, né? Um problema para ele, questão de ter algum tipo de benefício, mas que ele, para ele, como pessoa, isso para ele é importante, ter esse diagnóstico? Então, eu acredito que cada caso é um caso. Vão ter pessoas que realmente não precisam, que por mais que estejam dentro do espectro autista, as dificuldades delas são pequenas e a pessoa consegue viver a vida normalmente, ou até mesmo a pessoa não dá importância, não vê essa necessidade. Então, Sim. nesse caso, não precisa mesmo. Não precisa Uhum. mesmo. O laudo ele é uma necessidade para aqueles que precisam. Sim. O certo é buscar justamente em caso que a pessoa precise. Então, é claro, excluindo as questões de benefícios sociais, de isenção de PVA, toda aquela questão que atrai muitas pessoas hoje vão atrás de diagnóstico só querendo isso. Uhum. Então, tirando isso tudo, existe também uma necessidade de uma terapia especializada. Sim. Porque para alguns autistas adolescentes ou adultos que são autistas leves e vivem o seu dia a dia, eles se sobrecarregam muito. Sobrecarregam Uhum. muito, vivem em estresse, isso pode desenvolver depressão, pode desenvolver ansiedade, casos Uhum. graves, graves, graves. Né? Vai acumulando com o tempo e piora a qualidade de vida da pessoa. Aí, nesse Uhum. caso, é muito importante ter um laudo justamente para ter acesso a uma terapia mais comportamental, voltada a analisar o comportamento e como o comportamento da pessoa se integra na sociedade, ajudar a pessoa a entender seus próprios comportamentos. Uhum. Você falou de alguns comportamentos, eu vou falar outros comportamentos, você fala que se pode ser compatível ou não. Por exemplo, de ficar manipulando muito a boca, ficar mexendo, isso aí a gente pode pensar? Em alguns casos, sim, porque o ficar aqui, né, você está ocultando. Então, é um Uhum. comportamento de afastamento, é um comportamento regulador, porque Uhum. muitos autistas têm dificuldade, né, como eu falei, em se integrar em um grupo, tem uma certa fobia social, e Uhum. aí, nesses casos, eles têm uma necessidade de afastamento. Então, às vezes, é o colocar a mão aqui, ou ficar com o braço muito cruzado. Fica com o braço muito cruzado aqui, porque cria uma Exato. barreira, né, você Uhum. isola você do ambiente. Então são pequenos sinais que quando você junta vários desses, você começa a observar que a pessoa provavelmente está, né, nesse espectro autista e ela Uhum. provavelmente precisa, se ela quiser, buscar um laudo. Sim. Outro comportamento, andar de um lado para o outro. A gente pode pensar?
Pode, E, pode, pode ser. e caminhar, por exemplo, caminhar de um lugar para o outro sem muito motivo, não quer ficar quieto? Sim, pode ser essa inquietação. Mas aí que eu falei, aí começa a confundir, porque às vezes TDAH também tem isso, ou às vezes a pessoa não tem nada, não tem nenhuma Uhum. questão a ser observada, e ela ainda assim tem esse hábito. Pode ser pode ser do próprio índole da pessoa, né, do comportamento dela. Isso que eu Isso. digo, o doutor Yuri, é difícil a gente pensar em diagnóstico, porque as coisas se misturam muito, né. Uhum. Às vezes a dificuldade de interação social mistura muito, às vezes, com timidez mesmo. Sim. Se eu for lembrar da minha época, por exemplo, eu era uma pessoa muito difícil de interagir socialmente, sempre fui mais quietão na minha, né. Então, assim, às vezes é difícil esse diagnóstico, né. Mas eu queria, mudando um pouquinho do ponto, existe uma relação, a gente ouve falar, de, altas habilidades, superdotação, o nome parece que está mudando, né. Uhum. Antes era superdotado, hoje é altas habilidades. Isso também é um problema, por incrível que pareça, né, receber essas pessoas que estão acima da média, né, um QI acima da média, também é um problema, porque a sociedade não está preparada, né, todo mundo vive na mediocridade, né. Mas, Uhum. assim, existe essa relação entre elevação do QI, altas habilidades, superdotação e o autismo? Então, isso é uma questão meio nebulosa, né, no campo da ciência comportamental, porque algumas pessoas vão dizer que a superdotação, as altas habilidades ou até o mais extremo, a síndrome de Savant, estão, né, muitas vezes dentro do espectro autista, e outras pessoas vão dizer que é uma coisa à parte. Particularmente, eu acredito que assim, a imensa maioria das pessoas que têm essas condições são do espectro autista, imensa maioria, porque normalmente, e é uma curiosidade, altas habilidades e superdotação são coisas parecidas, porém existem diferenças entre as duas. Por exemplo, as pessoas normalmente possuem uma gama de habilidades que se expande para diversas áreas, né? Principalmente no que tange a relação social humana. Então você precisa observar a pessoa, você precisa observar a postura corporal, a expressão facial, o tom de voz. Você observa tudo isso, e isso são habilidades que uma pessoa comum desenvolve em nível médio para conseguir se integrar num grupo. A pessoa com altas habilidades, ela vai ter dificuldades em algumas áreas, porém ela vai ter um campo ali de atuação que ela vai se destacar. Um ou Sim. vários. Ela vai se Uhum. destacar bastante. Já a pessoa com superdotação, ela perde mais habilidades, porém, é, ela tem um campo menor de desenvolvimento, porém extremamente desenvolvido. Né? Já é um Sim. desenvolvimento absurdo. E você Uhum. tem casos extremos, que é, no caso, a síndrome de Savant, que é quando a pessoa perde praticamente todo o raciocínio regular, porém ela tem uma área extremamente específica que ela é excepcional. E assim, Uhum. e quando eu falo excepcional, é excepcional mesmo. Tem até um filme, eu não lembro o nome, que retrata a síndrome de Savant, e isso aconteceu. É um filme baseado em fatos reais, que acontece mesmo. Você pega uma pessoa com síndrome de Savant, você, por exemplo, pega uma caixinha de fósforo com vários fósforos dentro. Você abre aquela caixinha e joga no chão. Antes de cair no chão, ele já sabe quantos tinham na caixa, ele já contou todos. Eita. Um raciocínio de um nível muito além. Pessoas que tem um rapaz com síndrome de Savant que ele conseguiu decorar 12 mil livros. Ele não sabe o que Eita. significa nada daquilo, mas ele decorou 12 mil livros. Então E é essa relação. Você perde habilidades sociais e ganha áreas específicas. Que aí é uhum. mais aleatório para onde vai essa área específica que você ganha. Daí, dentro disso que você falou, da questão das habilidades e das características, então, em algumas, vamos dizer assim, alguns tipos de trabalho,
essas pessoas podem se destacar. Uhum. Então, assim, um paciente com espectro autista, vamos dizer, funcional, que vai viver em sociedade, vai exercer função social, existe alguma profissão que combina mais com com essas pessoas, ô Yuri? Sim. Normalmente acabam sendo profissões que não exijam muita interação social. Porque como é comum as pessoas do espectro autista terem essa dificuldade nas relações sociais, normalmente o que atrai elas são trabalhos que não exijam tanta dessas interações. Então, programação, por exemplo, trabalhos home office, em alguns casos, a pessoa que é autista ela vai ter dificuldade para interagir pessoalmente, porém, se for uma interação escrita ou uma interação gravada, ela consegue interagir. Então, casos de home office, até de atendimento ao cliente, que às vezes são interessantes para pessoas com autismo. Em casos de autismo, que pessoas com autismo que acabam tendo áreas específicas de interesse, você vai ter ali trabalhos que exijam cálculo. É muito comum essa imagem do autista que gosta das áreas exatas. Então você vai ter áreas de cálculo, áreas de planejamento, tudo aquilo que você pode fazer mais sozinho ou com um grupo pequeno de pessoas tende a ser mais tende a ser menos estressante para uma pessoa que é autista. Uhum. Valendo aí da questão da leitura, então, vamos fazer outro gancho. Opa. Nós gostamos muito aí da leitura de um autor que é o Brandon Sanderson, né? Uhum. Que é um autor de fantasia, best-seller americano, né? E a gente chegou a conversar porque em muitos dos personagens dele, ele coloca características e ele sempre aponta isso, olha, eu quero pegar o máximo de exemplares possíveis do mundo real. Eu Uhum. estava eu tava até vendo, estudando lá um dos personagens, que é a Shallan, né? Uhum. Do Stormlight Archive, o Caminho dos Reis, né? Uhum. Daí ela desenvolve ali três personalidades que parece que são independentes, como se fossem três pessoas. Daí eu comecei a estudar só para ver a relação de semelhança, e existe um quadro psiquiátrico, que é o transtorno dissociativo, onde a pessoa cria personagens, né? Uhum. E tem muita relação com trauma. Então, é interessante que no livro isso acontece, quem quiser leia, muito bom, né, o livro. Muito bom. Mas, assim, existe algum arquétipo, eu sei lá se o termo é esse também, alguma figura dentro da obra de Brandon Sanderson que a gente pode lembrar de alguém com autismo? Na O... sua leitura, eu sei que você gosta muito da leitura do... E você tem algum personagem assim que você lembra para eu ir atrás também, né? O... Não, então, você tem em Stormlight mesmo, você tem um personagem que muitas pessoas apontam essa questão do autismo, que é o Renarin. Renarinho. Ah, o Renarinho. Um dos filhos de um protagonista, ele, desde o começo ali, quem tem um. Quem tá acostumado a lidar com autistas, lê as poucas partes que ele aparece e percebe ali a forma como falam dele também. Uhum, É, por exemplo, ele tem manias, ele tem padrões repetitivos. Toda vez que o irmão dele vai lutar, ele segue um padrão repetitivo de coisas que ele faz uhum, pra dar sorte, pra se dar bem. E toda vez tem que ser desse jeito, senão ele estressa muito. uhum, Então você percebe esses pequenos sinais. Você vê, por exemplo, quando tá num ambiente cheio de pessoas, ele começa a se retrair, ele começa a ficar muito mais incomodado,
ou até mesmo quando aparece o povo da corte e começa a fazer uma ou outra piada com ele não sabe como lidar com aquilo, ele trava, Uhum. o povo da corte faz uma pergunta ali com um tom de ironia, ele responde de uma forma literal. Então, esses Aham. pequenos sinais indicam ali que possivelmente o Brandon observou assim muito bem as pessoas com Uhum. autismo para criar esse personagem, porque muita Sim. coisa dali se observa no dia a dia nas pessoas que são autistas. É isso mesmo. Ele tem uma tendência a ser mais isolado, quietão, né? Ele fica na dele. Ele tenta se aproximar ali da Ponte 4, né? Uhum. Para quem não leu, leia, né? Mas assim, ele se aproxima ali da Ponte 4, mas ele é sempre mais calado, né? Ele é difícil, né, de interagir com as pessoas. Você veja que ele vai para um lado que os homens, né, que é sempre a luta, o guerreiro, ele não, ele quer ir para o lado da leitura, ele quer ter outro tipo de profissão ali do que é esperado, vamos dizer assim, do grupo, né? Uhum. Então, eu lembro você falando também a questão do barulho, ele tinha quando as... Eu lembro, fala aí para mim, ô Yuri, é quando ele vai ouvir os barulhos estridentes, ele incomoda muito com barulho, não é? Isso, tem uma cena em específico que se eu não me eu não lembro agora exatamente qual cena é, mas é no livro 2 é no Palavras Uhum. de Adiância que isso acontece, que Uhum. ele tá ali em meio a uma luta, porém quando ele vai usar uma arma específica ali, ele acaba tendo uma crise, e aquilo ali foi uma descrição muito bem feita do que seria uma crise de meltdown, né, meltdown no autismo, que é uma crise de sobrecarga sensorial, que acaba sendo externalizada. Então a pessoa se abaixa, coloca a mão no ouvido, tenta assim, sim, abraçar assim, aí fica completamente Uhum. parada para tentar se controlar, ou em alguns casos também sai correndo. Então, aquela descrição de crise que o Breno colocou foi uma descrição extremamente bem detalhada, e é Uhum. exatamente assim que é um tipo, né, de crise na vida real. Você Uhum. tem dois tipos gerais de crise, né? Uma que externaliza, que é essa meltdown, que sobrecarregou, e aí o autista vai gritar, vai correr, vai fazer algum gesto que vai externalizar. E você tem o shutdown, que é quando ele fica parado, tipo estátua, olhando para o nada, porém, Uhum. por dentro, ele está tendo toda aquela crise que é externalizada, está acontecendo por dentro. Então você Uhum. não percebe, mas está rolando ali uma crise bem séria. Então você tem esses dois tipos. Ok. Estava lembrando, o Yuri, de outro livro do Brandon Sanderson, que é a Elantris. Uhum. Você veja ali que os elantrinos, eles estavam com uma falha, vamos dizer assim, Uhum. porque teve algo que aconteceu, também não vamos entrar muito, Pra não dar mas spoiler, leiam né? Elantris, mas assim, de algum modo, os elantrinos, eles perderam um pouco da expressão Uhum. do, vamos dizer assim, do sistema de magia deles, né? Isso. Porque algo aconteceu. Então, em muitos pontos, eles não conseguiam se comunicar, e as coisas não deveriam acontecer como deveriam, né? Era Sim, esperado acontecer de algum jeito e não aconteceu, né? exato. Ou seja, a expressão ali estava dificultada, né? A expressão dos elantrinos e a da manifestação de... Eu lembro muito do filho do tio, como é que chama, da protagonista? É o filho do Kim, é o Ajin. Isso. Você falou de uma das características, ele tinha a questão, ele lembrava os passos que precisava dar, ele não vai precisar de tantos passos daqui até a outra cidade. Eu lembrei, você falando aí, eu lembrei disso também. Ele era muito literal, né? E ele tinha uma capacidade de contar, tanto é que quando o protagonista vai se transportar, ele usa esse cálculo aí Isso. que o menino fez. Mas assim, ele também me lembrou algo
de algo do espectro autista, assim. Sim, Não sei se você concorda. Não, eu concordo plenamente. Quando você falou de Elantris, eu já lembrei na hora, falei, putz, tem ele também, que é Uhum, um baita personagem que descreve, e descreve, inclusive, aquilo que eu comentei que é pouco conhecido, que é a síndrome de Savant. E, uhum, e que, assim, é, aquele personagem, ele não falava direito, ele não uhum, interagia, ele ficava parado o tempo todo, porém ele ficava repetindo números, sim, em medidas de distância, de uma forma bizarra de sim, específica, uma forma que é sim. impressionantemente específica. E isso é exatamente o que é a síndrome de Savant. Ela funciona assim na vida real. A pessoa às Uhum, vezes não fala nada, não consegue interagir, ela não troca olhares. Você tentar manter um diálogo, ela não vai conseguir manter. Porém, alguma área ultra específica, ela vai ter um desenvolvimento assim, um nível de precisão de uma máquina, bem dizer. uhum. Realmente é incrível, né? Uhum, E na questão dos. A gente entrou com esse personagem aí, os Elantrinos, né? uhum, Os Elantrinos, a gente viu ali que havia um sofrimento físico muito sim, intenso uhum. por conta das questões da. Enfim, não dá, não dá É para entrar difícil muito não dar sem. spoiler, né? Para não dar spoiler, né? Sim. Mas, assim, eram pessoas que eram muito sofridas, né? Uhum, E o Haldane, né? Que é o uhum, personagem, um dos personagens principais do Elantris, né? Ele tenta ali organizar o caos, né? uhum, E quando a gente conversou sobre o Elantris, o Yuri, eu lembro você falando do paralelo dele com Em Busca do Sentido, né? Do Viktor Frankl. Dr. Frank, sim. Então você até fez, eu lembro que tu fizeste uma relação dos dois, né? Mas assim, que, que lição a gente pode tirar aí, ô Yuri, dos elantrinos e lembrando aí do Viktor Frankl de aguentar sofrimento e de ser resiliente e tentar mudar a situação a partir de um exterior e um interior que está meio quebrado, vamos dizer assim. Sim. Então, a obra do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, é um livro assim extremamente tocante, que é uma leitura que eu realmente recomendo para todas as pessoas lerem, porque nesse livro o Viktor Frankl conta a trajetória de vida dele. Que o Viktor Frankl é um autor que ele é judeu e foi preso no campo de concentração, ele ficou anos preso, sofrendo de todas as formas possíveis, com trabalho forçado, falta alimentação precária, todas as formas possíveis ele sofreu, viu diversos amigos falecerem, porém, nesse livro ele vai descrever o que não existe sofrimento humano que não seja superável desde que você tenha um sentido maior para sua vida. Uhum, Então, ele até cria uma linha terapêutica chamada logoterapia, que é uma linha que justamente busca tratar as pessoas através do sentido da vida. Então, em Elantris, né, tomar cuidado, tentar tomar muito cuidado para não dar spoiler, mas acontece uhum, isso, né, de um personagem, ele vê um grupo de pessoas em um sofrimento agonizante, um sofrimento absurdo, absoluto, e ele tenta dar um sentido para cada uma das pessoas. Ele chega para ela e pergunta: o que você fazia antes de vir para cá? A pessoa diz: eu não fazia nada, eu era um faxineiro. Aí ele vira e fala: putz, é disso que eu preciso. Você é a uhum, pessoa mais importante agora que eu preciso para limpar aqui os locais que estão todos sujos, para poder dar uma imagem mais bonita. Então, ele chama essa pessoa, ele faz ela sentir no trabalho dela uma realização. E enquanto as pessoas estão realizando esse trabalho, estão sentindo que são úteis, uhum, elas acabam esquecendo dos seus sofrimentos também. E é uhum, engraçado porque as pessoas vão até esse personagem aí que ajuda os outros, falando: Nossa, você tem o segredo para acabar com a dor. Como que você faz? É alguma magia, alguma bruxaria? E ele uhum, simplesmente
manda as pessoas, cada um fazer alguma coisa e se dedicar a isso, e depois que as pessoas estão ali fazendo as coisas, estão trabalhando, ele chega para a pessoa e fala: ah, agora você descobriu o segredo, né? E a pessoa Uhum. entende que é isso, é o sentido. Quando você tem um sentido para sua existência, quando você deixa de achar que você está nesse mundo à toa, que você é um emaranhado de células, que você é poeira Uhum. de estrelas, que você não tem um propósito, que você é só essa matéria aqui. Quando você Uhum. olha para isso, você fica mal. Quando você só tem essa Sim. visão, você fica mal. Porém, quando você encontra o sentido, quando você encontra algo maior onde basear a sua vida, aí você tem uma felicidade que simplesmente não vem de você. E por isso Uhum. ela não pode ir embora. Sim. Essa genialidade do Viktor Frankl. Falando em genialidade, voltando ao Brandon, você falou aí em questões maiores, né? Uhum, Questões metafísicas, espirituais, enfim. A gente vê na obra do. Então vamos, além do imaginário agora, nós vamos. A gente vê sempre isso na obra do Brandon Sanderson. Ele sempre está tocando em pontos que são muito religiosos, vamos dizer assim. E ele fala que ele é uma pessoa religiosa. Então ele sempre está tocando em ponto de questão de poder, em esquema de poder, de entre grupos, em realeza. Por exemplo, ele mostra muito a questão da subsistência. Em todos os livros a gente vê muito isso, né? A uhum, preocupação dele da subsistência, dos campos que têm melhor são mais agriculturáveis, vamos dizer assim. Fala para nós aí um pouco desse. O que você acha do Brandos nessa parte? O que a gente pode tirar dele aí, Yuri? Nessa o... questão religiosa, de autoridade, de poder, de política, de comida. Eu falo muito que ele é muito. Ele lembra muito o sobrevivencialista, o cara que está sempre escondendo comida porque o negócio vai ficar ruim. Parece que o apocalipse está sempre chegando em muitas das obras dele. Sim. Mas discorre aí, ô Yuri, Uhum. discorre aí para nós. Não, então, lá no Além do Imaginário a gente até brinca, né? Eu e o Renan, a gente sempre tá brincando nisso, que o Brandon, ele tem a religião dele, ele é mormon, e ele tá Uhum. catequizando todo mundo na obra dele, porque quando você estuda a forma que os mormons enxergam o mundo, você vai ver que isso tá todinho na obra do Brandon. Tá Sim, tudo lá, de forma simbólica. E tal qual o Tolkien também na obra dele, você sim, observa todas as referências à visão de mundo católica na obra do Tolkien. Então o Brandon ele sim. acaba fazendo a mesma coisa. Você tem detalhes assim que não dá nem para dizer que são sutis. Por exemplo, nesse universo compartilhado, o poder é chamado de investidura. Porém, os missionários lá na igreja dos Mormons, quando eles alcançam um certo grau, eles passam pela investidura, eles Tá, são investidos. Então, você tem tá. ali vários detalhes que ele nem está tentando esconder muito não. Ele está É, realmente colocando de forma direta a visão de mundo dele nas suas obras. Eu acho isso muito bacana. Por mais que eu não seja da religião dele, eu acho muito bacana a forma como ele consegue colocar a visão de mundo dele de uma forma simbólica dentro daquela obra. E é um exercício muito divertido. Você lê a obra e lê uma vez, curte a história, e na segunda leitura você começa a pegar uns detalhes, e na terceira você já vê a simbologia, você já vê como os personagens funcionam mentalmente falando. uhum, Então isso é muito legal. O Brandon ele trabalha de uma forma muito única entre os autores, porque enquanto a maioria dos autores tem ali seu dois, três assistentes, o Brandon tem 120. uhum, Então tudo na obra dele é extremamente detalhado. Você vai ver a fauna e a flora que ele cria, é tudo único. Você vai ver a história que ele cria, as referências que ele coloca, são todas muito bem detalhadas. E da mesma uhum. forma,
a psicologia dos personagens ela é extremamente bem detalhada. sim. Inclusive colocando até, como a gente estava falando, pessoas que são do espectro autista, e que são confirmadas, inclusive. Eu tava dando uma olhadinha e você tem 3 personagens que são do espectro autista, que é o Renarin, a Steris, da segunda era de Mistborn, e Ai, o sério. Adin, que é Uhum. de Elantris. Inclusive, realmente, o Adin tem a síndrome de Savant. Ele realmente é uma pessoa com savantismo. Então, Uhum. dá para observar que é muito bem escrito. Né? A pessoa Uhum. que trabalha com isso vai. Qualquer um, qualquer terapeuta comportamental que tem experiência ali com o autismo vai ler esses personagens e vai fazer essa conexão, porque é muito claro, é muito bem escrito. Muito bem escrito mesmo. A Asteris entra nessa aí, Dan? É, Entra, é a entra. segunda fase de Mistborn, né? É, Aham. porque ela é muito detalhista, né? Em tudo que pode, vamos dizer assim, ela. Mas assim, ela é muito detalhista por exemplo, nas finanças, de Tudo. tudo que pode dar errado numa viagem, ela já tem programado. E engraçado, quando a Maraz fala dela, né, a irmã fala dela, fala assim, olha, a gente pode falar muita coisa da Estéreis, mas ela é um amor de pessoa. Uhum. E assim, a todo tempo, ela é muito fria, né? A sensação que passa, que é aquele jeito dela, né, é que ela é muito fria. Agora, é interessante você falar porque ela vai no outro extremo, né? Apesar de ser uma, vamos dizer assim, de uma dificuldade dela, ela se sente incomodada, então ela tenta controlar a situação o máximo possível. Ó, isso aqui pode acontecer, isso. Mas, assim, ela sempre está em meio social. Eu acho que talvez ela faz o contrário, então, ela vai lá e enfrenta, né? E para Exato. enfrentar, porque ela sempre está ligada ali na interação entre a nobreza, né? Das casas, dos ricos, né? Então ela sempre está nessa conversa entre a nobreza, então ela se prepara de outro modo, né? Ela vai ela vai bater de frente, então, né? Eu não tinha parado pensar na estéreo, interessante. Então, principalmente a questão da Esther, se você observa bem a questão do autismo dela, é, principalmente justamente nessa questão dela tentar prever tudo, porque é um recurso que autistas usam para lidar com o meio social. Então, eles Uhum, aprendem os padrões de comportamento das pessoas, aprendem as situações, eles estudam o ambiente, sim. estudam tudo o que pode acontecer para conseguir criar um roteiro ou vários roteiros e Uhum, agir dentro dessa previsibilidade para uhum, não ter aquela insegurança. Tanto que quando quebra aquilo que ela previu, quando a situação foge do controle dela, você vê que ela trava um pouco, que ela uhum, sai do controle e ao longo dos livros ela vai aprendendo a lidar com isso. É legal esse sim, desenvolvimento, porque no começo ali da segunda era, ela estava assim totalmente travada em relação a isso. Enquanto que no último livro você já sim, vê uma personagem é, que se desenvolveu, amadureceu e cresceu como ser humano. sim. É uma trajetória muito legal de observar. É, e assim, e a impressão que dá é essa, ela sempre está querendo ficar do lado do perigo. Sim. E assim, nos momentos de calmaria, você vê todo mundo apavorado, tal, ela ficava na dela, mais afastada, e vamos dizer, ela vai bordar. Tanto é que a Marali fala, né, ó, quando ela tá bordando é porque ela tá um vendaval ali, né? Sim. Mas você vê que é o jeito dela se controlar, né? Ela vai começar a mexer com crochê. Lembrei você falando da mão também, né? De ficar manipulando a mão, né? Então Exato, ela vai mexer exato. com crochê. É o jeito dela, depois que passou tudo, né? Os momentos de emoção ali, intensos, ela é o jeito dela lidar com os problemas. Ó, interessante. E ela, eu acho que a Estéris é um modelo de superação ali, porque ela vai saindo muito bem, é o que você falou, principalmente agora no terceiro livro, né, da segunda era, ela sai muito bem mesmo.
Tanto é que ela está começando. Olha o spoiler Sem vindo, hein? spoiler. Sem Foi spoiler, mas é quase, difícil. foi quase. Mas é isso aí. Ô Yuri, mas outra coisa legal do Brandos é, já que a gente falou que ele é um Mormon, né? Uhum. O, o título é Igreja do. Como é que é? Dos Mormons? Dos Igreja últimos dias. do Bando dos Últimos Dias. Isso. É, a gente já conversou isso também, tem muito forte isso neles, a questão sobrevivencialista, Uhum. de guardar alimento, saber estocar alimento para muito tempo, deixar uma reserva. Tanto é que a religião lá do sobrevivencialista no Mistborn, ela falou assim, ó, é uma religião que sempre está mostrando que a pessoa está predisposta à morte, porque, vamos dizer assim, as figuras de adoração Uhum. estão sofrendo ali, na simbologia, na estátua, a pessoa está sofrendo, tipo assim, ou seja, sabe que vai morrer, mas vai viver o melhor tempo possível, o maior tempo possível da melhor maneira. Tipo assim, então não é uma religião de derrota, mas assim, nós vamos sobreviver o tempo que der. Então, assim, por isso que eu falo, eles estão muito ligados a últimos dias, Apocalipse, então tem muito essa pegada, né? Tanto é que eles próprio site deles, eu cheguei a ver isso, eles guardam, de, por exemplo, de fitoterapia, de como é que guarda comida, e a gente vê isso, acho que em todas as obras a gente Em vê um todas pouquinho as disso. obras dá pra ver um pouquinho disso. Por exemplo, lá em Mistborn, no primeiro livro, a gente vê que tem a questão de ter um lugar para ter água, para se proteger do meio externo, que parece que está ficando meio estranho. Para esconder. No terceiro É, livro, então, que você tem ali bunkers de alimentos, sim, armazenando um monte de sim, coisa. sim. O bunker guardando comida, um lugar que passa água no subterrâneo, né? É Uhum. muito presente isso na obra aí do Brandon Sanderson. É isso aí. O que mais que a gente podia falar, ô Yuri? Então, É, igual, a questão de tecnologia, da sua leitura aí, qual que desses mundos aí você vê que a tecnologia está mais presente? Você já leu quase tudo, né, ô Yuri? do Brasil, tudo Cosméticos. que lançou no Brasil eu já li, né? Tudo de cosmético que tem no Brasil eu já li, né? Uhum. Como um todo. É, vamos Pensando lá, aí. de tecnologia, olha, até o momento é trash, mas eu não posso dizer o porquê. Sim, é complicado, né? É atrás que pode falar, né? Mas você já chegou a ler trash? Sim, atrás eu li até o fim. Lembra o final, o que Sim, acontece? Que eles chegam na torre, o que era a torre? uhum. Sim, a Então, acho torre, que por isso, acho o que ali tipo de... mas daí não pode entrar, né? Eu estava lendo, tem um outro livro que também tem questões tecnológicas, mas daí não é da Cosmere, né? Você chegou a ler o também? Executores? Não, aqueles que é mais de viagem espacial, Sky, Sci-fi. Sky Tá, tem Starlight, Starlight, né? Starlight que lançaram aqui no Brasil, que são bem futuristas, são sci-fi total, é uma ópera espacial ali muito divertida de ler, inclusive, que Mas, fala mas, sobre inteligência artificial, ó, tema atual. fala? Fala, fala. Interessante, sabia não. Você já leu então? Já, já, já. Só que ele não é, no caso, ele não é da Cosmere, né? Não, Não é ele desse tá. universo. Não é do universo compartilhado, é um mundo à parte. Uhum, uhum. Muito bom. Ô, Yuri, mais alguma coisa que você está lembrando aí que você queria falar? Vamos deixar Vamos assim, lá. uma mensagem aí que você queria, vamos dizer assim, um pais interessados Uhum. ou que está preocupado, se tem um filho autista, ou uma mensagem para o público, vamos dizer assim, sobre leitura. Sinta livre aí para. Uhum. Não, então, sobre a questão do autismo, né, dos pais que
que acham, tem medo do filho ser autista. Assim, eu acredito que o medo ele é o pior conselheiro que existe. A melhor coisa é buscar informação. Se você tem dúvida ou se alguém comentou isso com você, nunca leve na raiva. Faça uma investigação. Não é nenhum demérito, não é nenhum problema. Se o diagnóstico, se o laudo for positivo, se o laudo for negativo, não é um problema. É só uma questão de se adaptar à situação. Uhum, O autismo ele é uma coisa complexa, não vou dizer que é fácil, porque no dia a dia eu vejo diversos casos, então eu sei que é uma dificuldade, principalmente para os pais. Porém, é aquela coisa, eu já trabalhei também com crianças que claramente tinham autismo, porém não tinham laudo porque os pais tinham medo. uhum, Ou porque os médicos, né, aí já é um caso mais difícil, né, às vezes no município você tem médicos ali que não gostam de dar esse tipo de laudo, por implicância sim, qualquer, e aí acaba tendo um atraso. Então, como eu já vi casos tanto com laudo como casos sem laudo, dá para dizer que quando você tem um laudo é muito mais fácil trabalhar. uhum, Principalmente porque alguns casos vão precisar de medicação, né, um metilfenidato, né, uma ritalina, ou algum remédio para regular o sono, qualquer, diversos tipos, coisas que não são nenhum bicho de sete cabeças, porém ajudam muito. Né? Muitos pais uhum, têm medo, às vezes, da medicação, porém não precisa ter medo, de verdade. A mensagem que eu uhum, dou sobre o autismo é não tenha medo. Não uhum, tenha medo de encarar essa possibilidade, essa realidade. É, é importante trabalhar sempre uhum, com a verdade, com o máximo possível você trabalhar as claras ali, sabendo com o que você está lidando. sim. O- É, mas estava lembrando aqui, ó, Yuri, só mais um ponto, hum, daí já mais pro lado da ficção de novo. uhum, Já que você falou aí da questão de comportamento, de psicologia, também faz parte aí na nossa leitura da questão da, vamos dizer assim, talvez não é o melhor termo, mas armas psicológicas, né? uhum, Então a gente sabe lá no Mistborn que tem os poderes mágicos, vamos dizer assim, da alomancia. Então alguns personagens eles são abrandadores, né? uhum, Ou tumultuadores, ou seja, ele tem o poder de de algum modo, né, influenciar as emoções das pessoas e tentar conduzir para um lado ou para o outro, né? isso. Você diria que a psicologia, como sua arte aí, tem um pouco disso? Tem, por Tem, exemplo, tem, tem. Principalmente na área comportamental, né? Você vai ter ali alguns estudos que são realmente dedicados a influenciar pessoas, né? Fazer uma influenciação uhum, bem, bem direta, porém imperceptível, né? A famosa manipulação. uhum, Então, quando falo de manipulação, nada mais é do que um conjunto de técnicas comportamentais que visam a alteração da, de algum comportamento, alguma ideia no indivíduo. Então existem diversas armas psicológicas ali na minha área. Inclusive é muito difícil você achar alguns livros específicos da literatura da psicologia comportamental, justamente porque eles não circulam muito, que existe um certo receio de deixar esses livros aí à solta, sabe? uhum, Alguns aspectos dessa ciência são realmente complicados e quando a pessoa é mal intencionada, ela pode usar para uhum, obter vantagens, pode usar para fazer mal para as outras pessoas. Porém, quando bem utilizado, você tem uma metodologia terapêutica que facilita e ajuda a vida de diversas pessoas. Fica uhum, uma dualidade muito engraçada, né? Vai muito da intenção que a pessoa uhum, que a pessoa tem ao usar esse tipo de técnica. uhum. Agora, um- Yuri, um giro de 180 graus. Hum, Não tanto. É que você falou
de usar como arma aí, mas assim, no universo do Brandon Sanders, você viu alguém com alguma característica de psicopatia? De De poder usar mal o poder, psicopatia. né? Hã? É, porque Olha. eu não tô lembrando. Então, eu também fiquei agora pensando, fiquei pensando nisso agora. Olha, psicopatia não. Sociopatia, sim. Tem Como é que é o nome dele? O nosso amigo Sadez, Ah, sim, claramente sociopata, o Amaran sim, também. Amaran. Uhum. Amaran, agora, psicopatia, eu creio que até o momento eu não vi. É, Até o momento eu não vi. Aquela psicopatia pura, né? Aquela. uhum. É, não, Né? porque você falando aí, né, de usar como arma, né? Então, o acesso a esse tipo de leitura até agora eu estava pensando, porque um psicopata com esse tipo de. Não, ele É, mas sabe. eu não tô lembrando realmente de nenhum personagem. Mas você vê como. Mas é mais uma questão para enfatizar como que é rico, né? Que a gente consegue encontrar muitos comportamentos aí na obra, né? Mas eu não estava realmente lembrando. Queria ver se você conhecia, né? Algum. Particularmente, eu não vi assim, Uhum. encaixando ali naquele quadro clássico, né, do transtorno. Aham. Como é que é o nome da psicopatia? É transtorno de personalidade antissocial. Antissocial, é. Aí tem os graus, né? É um nome Uhum. meio fraco, né? Comparado à É, psicopatia, o nome não impacta, mas é. ele é tudo querendo amaciar também, né? Eu acho que isso aí Aham. foi uma perca, porque, por exemplo, a psicopatia, eu estava vendo um livro específico sobre isso, fala que 80% dos crimes violentos são psicopatas, quando vai entrevistar a pessoa, né? Sim. E assim, isso aí para mim é uma tentativa de amenizar o termo, né? É complicado, complicado pra caramba. Principalmente porque, por mais que você tenha uma quantidade gigantesca de crimes cometidos por psicopatas, você também tem muitos psicopatas que não vão pro crime, Sim, e uhum, vão para a área empresarial, para a área política. Né? Não sim, vou ficar muito nesse cenário, mas tem muito psicopata que acaba indo para a área política é, justamente por uma questão de poder, por uma questão de uhum, conquista, de conquistar algo, de estar acima. sim. Então, É, então é não, complicado. não necessariamente. A questão é a seguinte: a psicopatia não tem tratamento, né? Não, não A tem. pessoa Não tem precisa cura. ter, Não tem cura. Você tem formas de tratar, porém você não tem uma cura. sim, não Em existe cura, Tourette, né? em Tourette, por exemplo. E as pessoas que têm, alguns, às vezes é cirurgião, né? A gente vê Uhum, muito que é área médico cirurgião, porque o cara tem uma perfeição ali e tal de fazer a técnica, né? sim. Mas daí, falar pro Brandon Sanders, você manda para ele lá, fala para ele escrever a Eu história de. gostaria muito de ver isso, um psicopata É, escrito pelo Brandon. né? Gostaria muito mesmo. Porque ele fala muito. Você veja que os personagens, todos os personagens têm uma profundidade psicológica muito grande, né? Por Sim, exemplo, o Mano Caladinho, ele entrou em quadro depressivo, em ideias, enfim, que vislumbra sintoma depressivo. Então, é, eu falei da própria, né, o transtorno dissociativo, eu fui olhar isso aí, achei interessante demais. Mas tá aí, a ideia pro Brando. opa, Beleza. peraí que eu achei aqui um personagem que foi confirmado com tendências psicopatas e eu Ah, acho que é até perigoso dizer não quem é pode esse nem falar, então. personagem, porque pode ser um spoiler gigantesco de Histórias Secretas. Então. Já fez a conexão, você já sabe quem é. Só Não, eu digo não isso. li. O Você Histórias não leu, Secretas mas eu não você li ainda, não. sabe sobre quem é a história, né? Não sei. Tava falando no grupo, pô. Tava falando dele mais É cedo. aquilo. Ah, então é Aquele ele mesmo? tem Sério? tendências. Não necessariamente. Eu não sei se é um psicopata, porém é descrito como tendo umas tendências ali.
Ah, tá. Novamente, eu quero ler os livros que vão lançar no Brasil pra ver o que raios esse personagem faz de tão ruim para as pessoas criticarem tanto ele. Mas você falou do ritmo de guerra Uhum, é, em relação ao Kelsier. uhum. Vai ser falado do Kelsier no ritmo de guerra ali, será? Eu comecei a Então, ler, né? eu tenho alguns spoilers aí que eu acabei Tem uns vendo. spoilers? Ah, tá. É, Então, aquele pode ter alguma spoiler que menção ali. vocês me deram lá, aquele spoiler. É, nosso amigo Gustavo, ele é complicado em relação a spoiler. Ele solta e não percebe. Não, beleza. Uhum, Ô, gente, acho que vamos ficando por aqui, senão vai ficar muito longo. uhum, Então, esse foi nosso convidado, Yuri, aqui no Café com o Doutor. Espero aí que vocês tenham gostado. A intenção é trazer termos médicos. uhum, Lógico que o termo hoje não foi muito médico, mas tem muita relação, né? Mais com a questão da psiquiátrica, né? Psiquiatria e a psicologia. Mas tá aí, espero aí que vocês tenham gostado. E depois a gente traz um outro convidado aí. opa. Yuri, você tem uma ideia de algum convidado? Aí você me complica. Algum convidado para a área médica é mais difícil. Mas Infelizmente a, não a tem gente muito interesse. inventa, faz uma É, conexão que não existe, mas então, tem um amigo que grava lá comigo no Além do Imaginário, o Renan, que ele também é professor, mas já de uma área né, diferente. Não né, sei como encaixá-lo numa área mais médica, porém acredito que ele tem muito a acrescentar numa sim. entrevista. Talvez na conversa na obra, né? A gente sempre conversa, né? Sobre. É o que você falou, a gente não fica só na história, né? Daí a gente pega essas nuances extras aí do livro, né? Uhum. São muito ricos, né? Muito, Tá bom. muito. Mas é isso Até, aí. até mais, então. Até mais. Muito Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, de estar tendo esse papo. Foi muito bacana mesmo essa entrevista. Eu vou até compartilhar nas minhas redes também, divulgar, porque eu achei que o papo foi muito legal. muito bom. Abraço, Yuri. Isso aí. Um abraço, muito obrigado, valeu. Valeu.